Olá, eu sou o Guilherme, especialista em ginástica, e essa é a minha série de vídeos sobre o Bar Muscle Up. Aqui eu vou te dar dicas para deixá-lo mais consistente e, sobretudo, sem perder tempo. Neste vídeo eu vou abordar a transição, o deslocamento entre a parte de baixo para a parte de cima da barra durante um Bar Muscle Up. Normalmente eu vejo que é a parte mais nebulosa para os alunos entenderem. Eles conseguem dominar o balanço, conseguem dominar a entrada, conseguem dominar trazer os joelhos ou os pés para cima, porque normalmente se treina mais. Isso é parte componente de outras técnicas da ginástica que nós utilizamos a barra. Mas ainda falta essa chavinha coordenativa para transferir o corpo de baixo para cima da barra e desbloquear o Bar Muscle Up. Além disso, outra lacuna que eu costumo ver frequentemente é uma falta de força base de dip, ou seja, de estender os cotovelos quando você já está em cima da barra. Então a pessoa às vezes faz as ações corretas para se projetar para cima, só que ela termina chegando com os cotovelos fletidos e ela não consegue terminar o movimento se estendendo, também porque é uma ação muito pouco desenvolvida e treinada durante os workouts tradicionais. Neste vídeo, então, eu vou passar 3 exercícios que vão ajudar a preencher essas lacunas e fazer com que essa transição fique muito mais suave ou até mesmo que você consiga finalmente desbloquear o seu Bar Muscle Up. O primeiro exercício que eu vou abordar, então, é o dip na barra fixa. Ele é um pouco diferente do mergulho do dip normal que nós estamos acostumados, normalmente que nós fazemos na barra paralela, entre 2 suportes. Aqui ele é um pouco mais difícil, porque a gente não tem tanto espaço para segurar e projetar nosso corpo para baixo, tá? Ele é um pouquinho mais avançado. Eu sugiro que você pratique primeiro o dip em outras situações, como eu citei, na paralela, em 2 suportes, 2 cadeiras. Primeiro desenvolva essa força, tenha esse controle sobre o peso do seu próprio corpo, para depois a gente vir numa barra reta, numa barra fixa aqui e desenvolver o dip aqui. Se você quiser, tem um vídeo só falando sobre isso, eu vou deixar aqui o card, e aí você pode já começar a treinar para depois você vir aqui para essa barra fixa e fazer o exercício aqui, certo? Bom, primeiro a gente vai ter que nos pular para cima da barra, ficando apenas com o quadril encostado e as mãos com os cotovelos estendidos. Então você já deve ser capaz de conseguir saltar e se projetar para cima da barra. Caso você não consiga, tem uma adaptação que eu vou mostrar depois com o elástico, certo? Mas primeiro eu vou mostrar como nós vamos fazer o exercício. Então, fomos lá para cima da barra. Você vai flexionar o cotovelo e vai jogando as pernas para frente para fazer um contrapeso. A barra vem até mais ou menos na linha aqui do seu peito, do seu externo. E aí estende o corpo totalmente, voltando à posição inicial. De novo, vai descendo devagar, controlando, joga as pernas para frente, barra aqui no peito e estende. E vai trabalhando essa força, essa amplitude completa para que você consiga ficar mais confortável com o peso do seu corpo na barra fixa. Se você tem dificuldade em se projetar para cima da barra utilizando apenas a forcinha de puxada e as pernas no salto, você pode utilizar um elástico, não tem problema. Então a gente passa o elástico aqui, faz a alcinha, passa a parte de baixo, prendemos aqui, aí passamos aqui no pé, o outro, e vai fazer a mesma coisa do exercício anterior. Você vai dar um pequeno salto e o elástico agora vai ajudar você a terminar o movimento. Então, ó, vou dar o saltinho e joga para cima, certo? Tirou os pés do elástico e o movimento é o mesmo. Joga as pernas para frente e empurra acima do cotovelo. Por que a gente joga as pernas para frente? É uma forma da gente manter nosso centro de massa na linha da barra. Se eu não fizer isso, na hora que eu fizer isso, meu corpo pesa para trás, tá? Então, jogar as pernas para frente faz com que eu mantenha meu centro de massa aqui nessa linha da barra, tá joia? Então esse foi o primeiro exercício de fortalecimento de dip, de mergulho que nós vamos precisar para a transição. Próximo educativo, eu vou precisar que você monte uma estação desta forma, um suporte, um banco, e ao lado 2 outros suportes, que podem ser 2 caixas, e que elas vão ficar ligeiramente acima da borda do banco.
E agora sim, nós vamos trabalhar de fato a transição de baixo para cima da barra, montando esta estação como eu mostrei, tá? Agora, o que é importante que vocês tenham em mente? Vocês têm em mente que a gente vai partir da posição do front lever. Se vocês não sabem, é a posição que a gente vai estar imediatamente embaixo da barra antes de fazer a ação de transição para ir para cima dela. E como que é essa postura? Essa postura eu tenho que estar com o meu corpo deitado, com as costas paralelas ao chão e a barra tem que estar aqui na linha do meu quadril, tá? Tem duas posturas que eu posso fazer esse front lever e que eu vou demonstrar aqui agora. A primeira, e mais fácil, é com os joelhos fletidos. Então, eu vou estar lá, deitado, paralelo ao chão, vou juntar meus joelhos e minha mão estaria aqui na barra, com ela na linha do meu quadril, certo? É exatamente isso que eu vou estar suspenso na barra, nessa mesma postura. A outra postura é a mesma coisa, só que com os joelhos estendidos. A barra continua aqui na linha do meu quadril, meus joelhos estão estendidos, numa postura de uma canoinha ligeiramente fechada. Quais são as implicações dessas duas posturas de front lever? E quais são as implicações dessas duas conformações? A posição grupada, com os joelhos flexionados, elas são um pouquinho mais fáceis. Por quê? Eu vou estar com uma alavanca menor, eu consigo chegar nela de uma forma mais fácil após fazer o nosso keeping, o nosso balancinho. Então eu consigo formar ela de uma forma mais fácil, isso é ideal principalmente para quem está começando, tá? A outra, com o corpo mais alongado, a alavanca maior, ela é um pouco mais difícil, vai precisar um pouco mais de força de pull down, que é essa força de você levar a barra lá em direção ao quadril. Inclusive é uma ação essencial do Bar Muscle Up. Eu vou deixar um card aqui que eu vou ter um vídeo só destrinchando, explicando como você vai treinar e qual a importância dela. Então você precisaria de um pouco mais dessa força para fazer a conformação em canoinha, um pouco mais fechado com os joelhos estendidos. Só que, quais são as variações? Por que não vou fazer sempre mais fácil com os joelhos fletidos? Porque normalmente com os joelhos fletidos, principalmente para quem é iniciante, há uma tendência grande de relaxar o corpo quando eu formo mais ângulos no meu corpo. Então, se eu estou aqui, ó, grupado, eu estou fazendo esse ângulo aqui. Normalmente a pessoa tende a relaxar, a ficar com as pernas soltas. Quanto mais eu relaxo, menos eu aproveito as forças que eu produzo. Na ginástica isso é um fundamento. Meu corpo está tensionado o tempo todo, porque assim eu consigo ser uma unidade e qualquer força que eu faça, ela vai reverberar no corpo como um todo. Ela não vai se perder, eu não vou gastar energia a mais ou à toa e consiga cumprir a tarefa. Então, se você escolher, mesmo assim, está começando, quer testar essa variação, você vai fazer com os joelhos fletidos, pensa em deixar joelhos bem unidos, calcanhares fortemente unidos e ativa aqui para fechar as pernas, para você realmente manter essa tensão aqui. Então eu vou estar com essa postura aqui, eu não vou relaxar. Eu vou estar bem tensionado aqui numa canoinha com os joelhos fletidos. No entanto, é ideal que você treine a forma estendida também, porque a longo prazo ela vai ser a mais eficiente para você. Por quê? Quando eu estou alongado aqui, ó, eu estou com menos ângulos, eu consigo manter minha tensão maior e a força que eu vou produzir com essa alavanca maior vai fazer com que você chegue na barra mais rápido e com menos gasto de energia quando você se tornar proficiente nela. Então minha dica é, treine as duas formas. Se você está começando, foque um pouco mais no grupado. Se você já está mais avançado, experimente o grupado, mas foque mais na posição com os joelhos estendidos. Primeiro, a posição de front lever grupada, com os joelhos vindo de encontro ao peito. Agora, com o front lever com os joelhos estendidos na posição de canoinha. Bom, agora vamos para o exercício, certo? Um ponto-chave da transição, que algumas pessoas esquecem, elas nem sabem, é o uso do nosso calcanhar para ajudar a projeção do nosso corpo à frente, tá? Então, mesmo que eu esteja aqui no grupado, a hora que eu vou projetar meu corpo para frente, eu tenho que pensar que eu quero dar uma pisada lá no chão, ó. Eu quero fazer isso aqui, ó. Olha como facilmente o meu corpo, meu tronco, né, vai para frente, se projeta para frente. E é isso que a gente quer na transição. Da mesma forma, com os joelhos estendidos aqui, a hora que eu joguei para baixo,
facilmente eu me jogo para frente. E essa jogada do calcanhar também auxilia o quadril projetar para cima, que é o que a gente quer, deixar que nosso quadril chegue o mais próximo possível da barra para facilitar essa transição. Então nesse exercício agora nós vamos treinar isso, tá? Então como que nós vamos fazer? Primeira progressão, nós vamos fazer com os joelhos fletidos. Estou aqui na postura, eu vou jogar meu calcanhar fortemente para o chão, a minha mão vai alcançar aqui o suporte e meu pé vai se manter lá no chão. Então eu posso dar um balancinho para começar o movimento, e joguei forte e trouxe, tá? Agora, na segunda variação, ainda com os joelhos fletidos, nós vamos nos empurrar para baixo, mas agora nosso pé não vai tocar no chão, você vai ter que ativamente contrair aqui o abdômen, empurrar bastante o suporte aqui com o ombro, manter o corpo ativo, que é justamente para a gente treinar essa tensão o tempo todo durante um exercício de ginástica, tá joia? Então vamos lá, formamos aqui o grupado, tudo ativadinho, eu vou dar o balanço, e a hora que eu for com tudo para frente, ó, chutei no chão, eu não vou colocar os pés no chão, eu vou tentar me manter e ter esse controle de empurrar. Agora nós vamos fazer as mesmas coisas com os joelhos estendidos. Então a primeira progressão, nós vamos só projetar o corpo para frente e nossos pés tocam e ficam no chão. Então eu estou lá na canoinha, posso dar um pequeno balanço, vou jogar o calcanhar para o chão, o corpo sobe e fico aqui. Agora a mesma coisa, só que meus pés não tocando o chão. Estou lá, formei a postura, dei um pequeno balancinho e chutei com tudo e fiquei. Treinando isso, a gente vai educando e passando o corpo para entender essa força de jogar o calcanhar para o chão, elevar o quadril e ao mesmo tempo nosso tronco se projetar para frente com o corpo totalmente tensionado. O nosso terceiro educativo, a gente vai trabalhar ainda mais agora essa questão coordenativa e neural com a ajuda de um elástico que vai meio que fazer o movimento por nós. A gente vai usar menos força do que a gente usaria normalmente na skill em si, mas a gente vai conseguir entender a ativação do corpo e as ações para me colocar para cima da barra. Você vai precisar montar uma estação. Dessa forma você vai precisar então de um suporte, um rack, uma barra. Aí se a barra, normalmente às vezes no local de treino pode ter que esteja uma barra já baixa. Senão você usa uma barra de LPO mesmo e um elástico. Aqui eu aconselho você começar ou só fazer realmente com um elástico bem grosso, tá? Porque ele realmente vai fazer para ele conseguir sustentar o peso do seu corpo e fazer praticamente o movimento todo e você, de fato, experimentar a técnica, experimentar o que é a ação, o que é se projetar para cima da barra, tá? E aí, como que nós vamos fazer então? A gente passa o elástico por dentro aqui da barra, tá? Passa além aqui do suporte. Aí nós vamos puxar por trás. Aqui vai precisar de um pouquinho de força mesmo, que é o elástico mais grosso. Então você vai puxar tudo para cá, até passar a barra, e aí eu prendo aqui, além do outro suporte. Perceba que a gente formou aqui uma linha com elástico um pouco abaixo da linha da barra, certo? Agora, como que nós vamos fazer nesse exercício? Nós vamos nos projetar acima aqui da barra, como se a gente estivesse lá em cima. A gente vai descer na canoinha e a hora que eu estiver na canoinha, que meu corpo vai estar projetado para frente, eu tenho que ajustar a posição. Para isso, eu vou ter que fechar um pouquinho o corpo, igual a gente fez no exercício anterior, pensando em trazer meu pé um pouco para a linha da barra. Isso vai colocar meu quadril imediatamente na postura do front lever, como eu expliquei no exercício anterior, em que meu quadril e mãos está aqui na linha da barra. Aí esse é o ponto perfeito para a gente fazer a ação que a gente trabalhou no exercício anterior, de jogar o calcanhar para baixo, ao mesmo tempo que a gente puxa a barra. Vamos ao exercício. Se colocar dentro aqui, se você não tiver um amiguinho para te ajudar puxando, pode ser um pouco estranho, tá? Mas aí tente passar a barra por trás do seu corpo. A hora que estiver aqui embaixo, aqui atrás, nas suas costas, você salta em cima da barra e o elástico ele tem que se ajeitar aqui na área do seu quadril, tá? Aí como que nós vamos fazer então, ó? Desci para frente, canoinha, trouxe, puxei. Então desci para frente, canoinha, ajustei, puxei.
Mais uma vez. Trouxe para frente com a linha, ajeitei, puxei. Observe então que eu deixo o elástico me levar para frente, trago um pouco meu pé em direção à barra, ajusto a posição de frente leve, fortemente mando meu calcanhar para baixo, ao mesmo tempo que eu jogo a barra no meu quadril, projetando meu peito para cima. Esse exercício é interessante até que você mostre para o seu professor, para o seu coach, porque às vezes no começo pode ser um pouco estranho pensar e esperar cada uma dessas ações acontecerem. Então ele pode vir aqui, ó, te dar um suportezinho nas costas e atrás aqui da sua coxa, para ajudar você a chegar aqui em cima. Eu aconselho que você faça junto com alguém experiente, que você mostre para ele do que simplesmente tentar sozinho, porque provavelmente você vai se perder nas ações. E o interessante desse exercício, mais do que qualquer coisa, é treinar nosso neural, nosso coordenativo. Você passar pelo movimento, entender o que é me jogar para cima da barra, o que eu tenho que travar, o que eu tenho que fazer com o meu calcanhar, tá? Então, mostre isso para o seu professor, para o seu coach. E bons treinos, vamos destravar esse Bar Muscle Up, ou se você já faz, deixar ele mais consistente, mais bonitinho, mais ativo e mais eficiente. Muito obrigado e até a próxima.